Construída com o empenho do Monsenhor Gustavo Freire, a paróquia São Mateus, em Juiz de Fora, leva o visitante a momentos de introspecção e oração. A caminho de completar 100 anos, é palco da história de vida de muitos mineiros e destaque no Fé na Estrada dessa semana. A igreja fica em uma agitada esquina do bairro que também homenageia o apóstolo. Até a rua nos lembra o evangelista. Mas a história da paróquia, hoje cercada por prédios, postes e fios, começou quando tudo por aqui era bastante diferente. Esse é um bairro muito antigo, que surgiu das pessoas que mudavam do interior, especialmente o interior adjacente aqui a Juiz de Fora, Torreões, Monte Verde, algumas cidadezinhas, Rio Preto. Essas pessoas tinham terras lá e com a necessidade dos filhos estudarem, eles vieram para cá. A principal fazenda aqui perto era São Mateus. Então o bairro herdou o nome da fazenda São Mateus, certamente, né? Certamente devoção de algum português do passado, né? E aí ganhamos, é um nome raro, são poucas as paróquias do Brasil dedicadas a São Mateus, já que não é um santo popular, né? Mas alguém tinha essa devoção e o nome da fazenda, e muitos moradores daquela região se instalaram aqui, e aí começou um bairro tradicional. Tanto aí começaram uma pequena capelinha, né? Fizeram, depois criaram uma associação, né, dos moradores, registraram essa associação em cartório direitinho e compraram essa esquina, né, que não existia nem as ruas, né, era apenas caminho. Compraram isso e doaram para que a diocese, que não era ainda Juiz de Fora, era Mariana, pudesse construir uma capela e designar sacerdotes para celebrar, fazer as celebrações. Voltando lá fora, na esquina, vemos a referência a Monsenhor Gustavo Freire, que dá nome à rua que passa ao lado da igreja. Homenagem mais que merecida ao religioso responsável pela construção da nova igreja. O Monsenhor Gustavo Freire, que foi o primeiro pároco, né, ele era coroinha nessa capela primitiva. Depois que ele se ordenou, né, ele então pediu ao bispo, né, aí já era o bispado de Juiz de Fora, né, que o nomeasse vigário, né, padre, para atender a comunidade aqui. E em 1927, 1º de janeiro de 1927, foi dado posse ele como vigário e se instalou a paróquia. Então essa pequena igreja, o Monsenhor, né, que antes era Padre Gustavo, né, ele se preocupou em construir uma igreja que pudesse carinhosamente receber os devotos e as pessoas que frequentavam. Então ele idealizou, ele foi à Europa, né, em Roma, em Assis, e chegou aqui, segundo contam, né, com a ideia dessa igreja, e o arquiteto, né, Enéas Mascarenhas, né, associou com ele, construíram uma pequena maquete e fizeram as plantas e foram para começar a construção dessa igreja. Como o padre Gustavo não gostaria que a comunidade ficasse sem as celebrações diárias, né? Então, como a igreja era pequena e a área era maior, ele começou construindo as paredes do contorno. E a capelinha continuava no meio. Quando fechou-se o teto, aí desmanchou a capela e que deu essa condição. Em 29 de junho de 1933 foi lançada a pedra fundamental desse templo. E em 29 de junho de 1948 foi sagrada a igreja. Entramos aqui pela primeira vez na companhia do padre Geraldo Dondice e o interior da igreja impressiona os visitantes. Vitrais, imagens e um silêncio que contrasta com a agitação lá de fora chamam a atenção. Tudo pensado meticulosamente pelo arquiteto Enéas Mascarenhas e pelo Monsenhor Gustavo Freire. Além de belas, as obras sacras também são uma viagem pela história cristã. Uma igreja, uma construção bem pensada, é uma catequese. Ela explicita coisas importantes do Evangelho. Na sua construção, na acolhida do povo, né?
na disposição dos lugares, de tudo. E ela começa a falar através desses ícones presentes. Para nós, católicos, né, e cristãos, o mais importante é a cruz do Senhor, é a cruz que define a encarnação e o amor de Deus. Então, logo de cara você vê uma cruz sustentada por dois belíssimos arcanjos. São os mais lindos dessa igreja. Não existe nenhuma obra de arte mais linda que aqueles dois anjos lá. Eles são em mármore, eles são talhados numa delicadeza e eles sustentam a cruz. Há muitos ícones antigos que os arcanjos é que levam a cruz do Senhor. O anúncio do céu é a cruz do Senhor. É a cruz do Senhor que nos dá a segurança de estarmos aqui, que possibilitou essa construção. Sem a cruz do Senhor não teria nada aqui. Seria prédios, mas não tem um prédio, tem um monumento à cruz do Senhor. Certamente o templo mais bem pensado e caprichosamente construído da nossa cidade, já que os outros tiveram modificações e esse aqui se manteve nessa arte déco, né? Se chamar esse estilo de construção, um estilo dos anos 30, que era uma modernização das igrejas católicas antes do concílio. É uma igreja pré-conciliar, mas o presbitério não foi alterado. Quase todas as outras igrejas, o presbitério foi alterado, essa não foi, nem tem como. Ele é tão encarnado dentro dessa igreja, da forma como ele foi feito, que ele não tem como ser modificado. Por isso nós usamos uma adaptação, um altar adaptado, para fazer a missa pós-conciliar, mas o altar é o altar original de uma igreja pré-conciliar, é o altar voltado para a cruz. No altar estão as imagens de São Mateus e dos copadroeiros, Nossa Senhora das Graças e São José. Os vitrais trazem outro detalhe importante, a língua de fogo acima de cada apóstolo. Elas mostram os 12 apóstolos com Maria no dia de Pentecostes. Essa é a ideia principal dele. Essa igreja aqui, a igreja que se reúne aqui, deve estar sempre em Pentecostes. É o Espírito Santo que conduz essa igreja, como conduziu os apóstolos desde o passado, vai conduzir até quando Deus quiser, até que se diga hoje, será conduzida pelo Espírito Santo. Então ele quis retratar uma igreja em Pentecostes. Isso é muito bonito. Próximo do altar, os vitrais seguem contando outras histórias. Seria estranho se não falasse das mulheres. Até isso ele pensou. Então ele dedicou as 12 janelas aos apóstolos e as 4 janelas laterais às mulheres. 2 a Maria, em 2 momentos diferentes da vida de Maria, e 2 janelas a outras mulheres, que ele selecionou muito bem selecionado. Marta e Maria e a Samaritana. Acima de cada janela tem um ícone da fachada da igreja. Na janela da Samaritana, esse ícone é diferente. Tem a escadaria da igreja e dessa escadaria nasce um rio. Então, uma mensagem tão maravilhosa tirada de Ezequiel 47. O que é a igreja? De onde nasce o rio da graça de Deus para inundar a cidade. É assim que a gente deve se sentir. Reunidos aqui, nós somos esse rio de graça de Deus que invade a cidade. São esses detalhes bonitos que fazem essa igreja ser uma aula de catequese e um encontro iconográfico num tempo que pouca gente sabia ler, né? Então, ela foi feita pensar também nisso, que essas janelas fossem leitura e mensagem. Repletos de simbolismo, 2 deles ainda homenageiam leigos que ajudaram na construção da igreja, visitada pelo Luiz pela primeira vez na década de 80. Parece que você está entrando num pedacinho do céu, né? Aquela alegria, né? Ainda mais que era durante o dia, então a luminosidade era mesmo só do sol, né? E com o reflexo dos vitrais, né? Que dá um facho de luz muito interessante, né? E eu não estava acostumado com nenhuma igreja desse jeito. Mais de 40 mil pessoas vivem na região onde está a paróquia São Mateus. Muitas frequentam a igreja, algumas há anos. Viveram aqui histórias inesquecíveis. Dona Rita é uma dessas personagens. Eu fui batizada aqui, eu casei aqui, meu filho foi batizado aqui, a gente frequentava muito aqui, meu filho fez a primeira comunhão aqui. Isso aqui é uma volta ao tempo. Tenho um amor, um carinho muito especial por essa igreja. A comunidade da paróquia São Mateus se une para preservar o belo legado deixado por Monsenhor Gustavo,
que está sepultado no corredor central da igreja, uma fonte constante de inspiração para os leigos e também para o padre Dôndice. A arte nos comunica com Deus sem ter que pensar, basta olhar, basta ver a beleza. Então, é a melhor arte que ele pôde aqui no interior de Minas, naquele momento, com recursos, fazendo campanhas. Ele teve ajudas de pessoas que apoiaram o projeto dele. Ele fez grande esforço, inclusive teve dívidas que ele assumiu pessoalmente, porque ele queria deixar a nossa cidade marcada com a beleza dessa igreja, para que todo mundo que olhasse experimentasse o amor de Deus nessas coisas. Então, a gente reza sem dificuldade estando aqui, porque é uma igreja que fala. Queira Deus que eu possa estar aqui até os últimos instantes de vida frequentando a igreja. O programa de hoje fica por aqui. Para rever essa história ou conhecer outras viagens, acesse o nosso site. A gente segue caminhando pelo Brasil. Até a próxima. Tchau!